Vejam o que diz esse texto, Efésios capítulo 5. O texto diz assim, 5:1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são brincadeiras imorais, de duplo sentido. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, versículo 7, não sejais participantes com eles, separem-se, sejam diferentes. E o texto prossegue: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vocês são de uma classe distinta de homens, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando ou experimentando sempre o que é agradável ao Senhor. E 11, não sejais cúmplices, companheiros, nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Essa deve ser a postura. Ataquem essas obras, reprovem expressamente essas obras, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O apóstolo Paulo diz: afastem-se dessas pessoas. Nós aprendemos na história da redenção, nas primeiras páginas da história da salvação do homem, nós aprendemos que o Senhor, soberanamente agindo por meio de seu servo Abraão, distinguiu a linhagem de Isaque dos demais, dizendo: esta é a linhagem da promessa. É por meio dessa linhagem que a salvação virá ao mundo. Essa é a linhagem da aliança. Essa é a linhagem da redenção. Essa linhagem, essa família não pode ser identificada, ser confundida com os demais. Deve haver uma distinção nítida. Eles são os herdeiros verdadeiros. Eles herdam a bênção, a promessa e levam salvação ao mundo. Não podem ser idênticos aos demais, têm que estar separados deles. E hoje, quando pegamos esse princípio presente ali, nos momentos em que Deus lançava os alicerces da história da redenção, quando pegamos esse princípio e olhamos para o restante das Escrituras, nós vemos esse princípio enaltecido mais uma vez, proclamado mais uma vez, dizendo ao povo de Deus, que também herda as promessas, e que também promove a fé, e que também leva adiante a salvação da humanidade. Nós vemos a mesma mensagem dizendo: afastem-se. Não se igualem aos perdidos, aproximem-se deles proclamando a verdade, aproximem-se deles humildemente, como Paulo fazia. Fiz-me fraco para com os fracos, ele diz. Eu fiz-me judeu para com os judeus e gentil para com os gentios. Eu me fiz tudo isso. Eu me aproximei das pessoas, falando com elas no mesmo nível, ele diz. Mas ele nunca se igualou a elas no comportamento, nunca se igualou a elas nos seus valores, nunca se igualou a elas nos seus desvios. Ele nunca fez isso. Então a palavra de Deus diz: aproximem-se dessas pessoas humildemente, proclamem a elas a verdade do Evangelho, proclamem a elas a verdade da cruz, mostrem que vocês são a linhagem santa, os herdeiros da promessa, mostrem isso ao mundo. Mas se afastem do seu modo de vida, afastem-se da postura deles,
da cultura deles, da mentalidade deles. Afastem-se daqueles que são obstinados e não querem ouvir. Afastem-se daqueles que praticam coisas horríveis e não escutam a voz da palavra de Deus. Afastem-se deles, não se misturem com essas pessoas. Porque esse princípio antigo é um princípio que perfaz toda a história da salvação. E haverá um dia em que o próprio Deus nos separará definitivamente dos perversos. Por isso, dentro desses 2 versículos, ainda que vejamos aqui a medida de um pai cuidadoso, tentando proteger o seu filho querido, nós encontramos muito mais aqui. Nós encontramos um princípio perene e eterno. E o princípio consiste em dizer que o povo da redenção, o povo da herança, o povo da promessa, não pode ser confundido com os que estão lá fora.